quando Paulo disse os últimos dias, os últimos tempos, não é para o cristão ler como se aquilo fosse escrito hoje e que ele estava se referindo à sua época. Porque quando você prega uma verdade na internet, eles dizem assim: bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias iria aparecer doutrina de demônio. Mas esses últimos dias eram os dias que Paulo, Timóteo e os apóstolos estavam vivendo na primeira era cristã. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, olha lá: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2, nesses últimos dias. Os últimos dias é hoje ou é quando esta carta foi escrita no ano 64? Diz lá, vamos ler para os crentes que pegam a Bíblia e lê como se ela fosse escrita hoje. Nesses últimos dias é quando? É hoje ou quando esta carta foi escrita no ano 64? Já se passaram 1900 e poucos anos. Então eles estavam vivendo os últimos dias. A carta não foi escrita hoje. Isso não foi escrito hoje de manhã. Isso não é um noticiário do William Bonner. Isso é uma carta que foi escrita no ano 64, na primeira era cristã. Os últimos dias que Paulo falou com Timóteo não tem nada a ver trazer para a igreja hoje. Os últimos dias eram que eles estavam vivendo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando? É hoje que está escrito, porque eles leem isso aqui como se aquilo saiu uma notícia hoje. Que dia era esse que se aproximava? O dia da vingança, o dia do juízo, o dia que Jesus falou em Mateus 24. Esse dia, escrito no ano 64, estava se aproximando ou está demorando mais de 2000 anos? Se Paulo, eu estou te mostrando uma relação de passagem que ele está atestando que eles estavam vivendo os últimos dias. Qual eram os últimos dias? Lucas, capítulo de número 21, versículo 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército. Quem? Jerusalém. Quem está em Jerusalém aqui, diga ui. Ninguém. Leia. A dificuldade é que o povo não lê. Ler é fácil, eu só não sei falar bonito, mas ler eu aprendi. Quando, porém, virdes o Brasil, a França, quando virdes quem? Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. É Jerusalém, não é o Brasil. Depois ele diz, versículo 21, então os que estiverem aonde? Na Judéia. Veja, o evento é para Jerusalém, o evento é para a Judéia, não tem nada a ver com os gentios. Então, os que estiverem na Judéia, fuge para os montes. O que encontrarem dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem no campo, não entre nela. 22, por quê? Estes dias são dias de vingança, para se cumprir alguma coisa. Para se cumprir o quê? Tudo. Eles estavam vivendo debaixo desta expectativa. Para eles estavam vivendo os últimos dias. Porque como Jesus prometeu em Mateus 24 e 30, que não passaria daquela geração, a cada ano eles diziam, a vingança vai chegar, o dia do juízo vai chegar, o dia da vingança do Senhor está chegando. 51, 53, 60, 64. Paulo escreveu Hebreus no ano 64 e Paulo disse, o dia se aproxima. Quando escreveu Hebreus capítulo 1, versículo 1, Paulo disse, a nós nos falou nesses últimos dias. Que dia era esse? O dia da vingança que estava se aproximando.
Depois então ele diz no versículo de número 23: ai das que estiverem grávidas e daqui amamentarem naquele dia, dentro daquela geração, porque haverá grande aflição na terra e ira contra quem? Contra quem? Que povo era esse? Jerusalém. Aqui que os pastores lindos, maravilhosos, pegam esta passagem e dizem: olha, contra este povo. Ué, mas ele está falando contra Jerusalém. Contra este povo aqui, ele está apontando para o povo que está lá em frente dele. Amado, me perdoe. A carta não está sendo escrita hoje aqui no Brasil. A carta está sendo escrita por Lucas lá na primeira era cristã. Este povo aqui não é este povo aqui é o povo judeu. Depois então ele diz no versículo de número 24: cairão a fio da espada, serão levados cativo para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, quem? Jerusalém será pisada por eles, que era o cenário aonde estava se vivendo isso aí. Então, se eu pego isso, trago para o dia de hoje, você está esperando alguém invadir Jerusalém? Numa guerra de Gog e Magog, que vão invadir Jerusalém, que o anticristo vai entrar, e tudo isso já aconteceu, porque ele disse: isto acontecerá naquela geração. Paulo disse a Timóteo: estamos vivendo os últimos dias. Pedro também entendeu que eram os últimos dias. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram dita pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, e ensinado pelos vossos apóstolos. 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os últimos dias era quando? Quando? No tempo que eles estão vivendo lá em Jerusalém, esperando o dia do juízo. Correto? Correto. Então, naqueles últimos dias, como dava o ano 50, a vingança e o juízo não acontecia. Como dava 52, não acontecia, começaram a escarnecer. Começaram a falar: cadê a vinda? Cadê o juízo? Ano 54, ele não apareceu. Pedro está escrevendo, esta carta aqui de Pedro está sendo escrita no ano 67 na Babilônia. Olha, quando ele falou aquilo em Lucas, era o ano 30 alguma coisa, 31. Tinha passado já 30 anos e a vingança não chegava. Começaram então a escarnecer que nos últimos dias, que não é o fim da humanidade, é os últimos dias que eles estavam vivendo, virão escarnecedora com o seu escárnio, andando segundo as próprias paixões. Versículo 4, dizendo: o que é que se dizia lá no ano 67, quando essa carta foi escrita? Onde está a promessa da sua vinda? Ele não disse que viria nesta geração? Estamos já no ano 67? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles lá no ano 67, vivendo os últimos dias, começaram a escarnecer. Cadê? Ele não disse que viria nessa geração? Só que Pedro, como tinha uma ligação profética, quando escreveu isso no ano 67, Pedro sabia que eles estavam vivendo os últimos dias, o time do dia da vingança profetizado por Jesus. Se 1 de Pedro 4,17 ele explica, olha lá: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus parou. E na época da escrita da carta, a casa de Deus era quem? Vamos ver os sábios aí pela internet. Aonde era a casa de Deus? O santuário lá em Jerusalém. O que é que Pedro está dizendo? Que o juízo vai começar no templo lá em Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. E naquele ano que Pedro escreve isso, Pedro diz: chegou a hora. Aí o pastor pega essa passagem aqui e lê na igreja como se isso fosse escrito hoje. Aí o crente manipulado diz assim: olha, o juízo na casa de Deus está chegando. Está na Bíblia, vocês não pregam Bíblia? Pregamos a Bíblia respeitando o seu contexto e a época que ela foi escrita.
Só que o juízo no ano 70 chegou, porque a casa de Deus, chamada por Pedro, e todo bom estudioso da Bíblia sabe, chamava-se o templo em Jerusalém. E o senhor sabe isso como? Eu deixei de ser evangélico, né? Isso é muito simples. Quando você deixa de ser evangélico, você se torna cristão.